Olá pessoal, beleza galera? Sou o professor Aurélio Casale, professor de Direito Penal e de Processo Penal aqui do Ponto dos Concursos, e fiquei incumbido dessa aula demonstrativa aqui de Direito Penal, que nós vamos trabalhar alguns temas, aqui não vamos esgotar, lógico, alguns temas de Direito Penal, uma parte de princípios, para você que se prepara para o concurso de agente penitenciário. Então é sempre bom, no início dos meus cursos, eu conversar com vocês, apresentar como vai ser o curso, como é a matéria do direito penal, principalmente como que ela é cobrada. É óbvio, Aurélio, eu só vou preparar para o concurso da banca CESP. Você tem que tomar um cuidado, é um foco bem específico. Você vai se preparar para o concurso de uma banca própria, ou uma banca do meu estado. É um outro foco, porque algumas provas da CESP são de questões de marcar certo e errado, outras questões são de marcar a alternativa correta ou a incorreta, como é muito comum das outras bancas espalhadas pelo Brasil. Certo e errado, tradicionalmente, é a CESP, o estudo muda um pouco. Mas de qualquer maneira, meus amigos, vocês vão perceber por algumas questões que eu vou apresentar hoje na aula demonstrativa e no decorrer do curso, que é texto de lei. É texto de lei com alguns aspectos de jurisprudência, tá? E pouquíssimo de doutrina. O principal aqui, foco para a gente se preparar para um concurso de agente penitenciário, nessa parte específica do direito penal, é muitas questões, obviamente, leitura do Código Penal, a parte de doutrina é a principal, é a parte dos princípios, o princípio da consunção, por exemplo, ou da absorção, que eu vou explicar para vocês durante o curso, e a lei seca. A lei seca é essencial. Então é muito importante fazermos a leitura do Código Penal. Nessa primeira parte, que é a parte geral. Na parte especial, nós temos que diferenciar um crime de outro. Exemplo, furto e roubo. Muita gente fala, e na imprensa fala, para quem já é formado em direito, é até simples. A gente fala assim, qual que é a diferença de furto e roubo? Nossa, esse professor aí é muito superficial. Furto e roubo, qualquer um sabe. Tudo bem, mas e a trombada? Vai ficar para o furto ou vai ficar para o roubo? Tem divergência. Então, eu estou aqui para apontar qual é o posicionamento majoritário. Qual é o momento consumativo do crime de furto e de roubo? Nós temos súmulas do Supremo Tribunal do STJ quanto a isso. Então, se teve discussão, se virou súmula, porque é um tema bastante importante e eu garanto que será cobrado para vocês e de vocês na hora da prova esse conhecimento, e nós vamos apresentar aqui os crimes hediondos. Por que esse crime é hediondo? Por que aquele crime não é hediondo? Não é só falar que é crime hediondo. A gente tem que saber quais são os critérios. Então, tudo isso aqui nós vamos trabalhar com vocês. No nosso curso, nós vamos frisar bastante os crimes contra a administração pública. Por que, Aurélio? Porque está na moda. Infelizmente, está na moda os crimes contra a administração pública. Corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, prevaricação, enfim, vários. Quem é funcionário público para fins penais? Então, tudo isso nós vamos trabalhar no curso. São vários artigos aqui do Código Penal. Eu escolhi os principais, os mais importantes, que eu reputo mais importantes, que podem ser objeto de indagação por parte da banca. E aí eu já aviso, de qualquer banca. Então, não é só CESP, não é da Fundep, da FUMARC, da Fundação Carlos Chagas ou a banca própria aí do seu estado. Você se preparando comigo aqui, com os profissionais do ponto, você vai ficar preparado para qualquer banca de concurso. Óbvio que em determinados concursos vai cair uma parte, em outro concurso não vai cair. Aí no seu estudo você consegue fazer a divisão. Mas nós aqui dentro dos temas, nós vamos direcionar bem e bastante você. Correto, galera? Então, direito penal é isso. Espero que vocês nos acompanhem, que fiquem com a gente aí. Estamos abertos a críticas e a sugestões. Sem mais delongas, vamos começar a analisar os princípios
penais. Alguns princípios penais estão dispostos, estão expressos na nossa Carta Magna, na nossa Constituição. E esses eu vou explicar para vocês, ou alguns desses eu explicarei para vocês, os que podem ter uma dificuldade na hora da sua prova, tá? Então vamos começar trabalhando aqui. O nosso primeiro princípio é o princípio da reserva legal. Já adianto para vocês que alguns entendem que o princípio da reserva legal também pode ser conhecido como princípio da legalidade. Daqui a pouco eu volto neste ponto. O princípio está previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, 39 da Constituição da República do Brasil. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, primeira coisa, não há crime, não existe crime sem que a lei estabeleça que aquela conduta é criminosa. E aqui, nem pena sem prévia cominação legal. Vou trabalhar isso com vocês. Então, além da minha explicação sucinta aqui, está inciso preceitor que alguém só pode ser punido criminalmente se no momento da ação a conduta praticada já estava prevista em lei penal. Se no momento da ação a conduta não era prevista como crime, a pessoa não poderá sofrer nenhuma sanção penal. Veja bem, sanção penal. Poderá ser responsabilizada civilmente ou administrativamente. Explicando isso aqui melhor para que você possa entender. Você está fazendo o nosso curso para você aprender. E aqui nós vamos o quê? Aprofundar, nós vamos verticalizar um pouco este assunto. É óbvio que eu não vou me aprofundar aqui como se a gente estivesse trabalhando para um concurso do Ministério Público, delegado, da OAB, enfim, porque são outros os requisitos, são outras as características cobradas. Mas aqui para de agente penitenciário ou carreira policial, agente de polícia, isso vai ser cobrado para você. Primeira coisa, eu não gosto de ficar fazendo a diferença de princípio da reserva legal ou da princípio da legalidade. Eu deixo isso claro com meus alunos. Mas alguns autores fazem essa distinção e algumas bancas também fazem essa distinção. Então, a primeira coisa que você tem que ficar ligado é nessa distinção de princípio da legalidade ou princípio da reserva legal. Eu estou falando, eu, Aurélio. Alguns vão me criticar por causa disso. O professor entende que é a mesma coisa. É a minha visão jurídica sobre este tema e eu estou bem acompanhado de alguns autores renomados aí pelo país. Mas aqui não vai cobrar o que eu entendo. Pode ser cobrado o que a banca entende. Então, dependendo de como a questão se apresentar, você vai colocar princípio da reserva legal ou princípio da legalidade. Eu já vi em prova da CESP, por exemplo, e no decorrer do curso eu vou falar sobre isso para quem nos acompanhar, que a CESP, em algumas provas, tratou como expressões sinônimas, a mesma coisa, e mais recentemente tratou de forma diferente. O princípio da reserva legal é mais restrito, e o princípio da legalidade seria mais amplo. O princípio da legalidade abrangeria os atos normativos do artigo 59 da Constituição, lei complementar, lei delegada, emenda constitucional, medida provisória. Já que, tratando especificamente do princípio da reserva legal, no que diz respeito ao penal, ou direito processual penal, a Constituição veda, por exemplo, a edição de medida provisória versando sobre direito penal. Ora, se eu entendo, a Constituição estabelece que medida provisória não pode versar sobre direito penal, eu não posso entender que esse artigo aqui está de acordo com o princípio da legalidade, e sim de acordo com o princípio da reserva legal, ou seja, mais restrito. Direito penal só pode ser tratado através de lei, seja lei complementar, seja lei ordinária. Não gosto dessa definição, repito, mas amanhã eu vou fazer prova, eu tenho que verificar o que a banca vai pedir. Se a banca pede a distinção, eu tenho que saber essa distinção, tá? Então, já adianto para vocês que pode ser princípio da legalidade ou princípio da reserva legal.
Quando disser respeito a este tema para a SES, por exemplo, trate como princípio da reserva legal, correto? Então, medida provisória não pode tratar, não pode versar sobre direito penal, apenas lei, seja complementar, seja lei ordinária. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tocar com vocês. Um outro ponto, pessoal, não há crime sem lei anterior que o defina. Alguém só pode ser punido criminalmente no Brasil se aquela conduta praticada à época já era tipificada. Guarde esses nomes também para quem não é afeto aí ao direito, né? Quem é de outra área ou para quem está no início do curso do direito também está se preparando para esses concursos. Quando uma conduta é criminalizada, uma conduta que está prevista no Código Penal ou na legislação penal extravagante, nós chamamos de uma conduta típica. Então, matar alguém, crime de homicídio. Matar alguém é uma conduta típica. Agora, a prostituição. Olha, a exploração da prostituição é um fato criminoso, é um fato típico. Mas o ato de se prostituir, se eu resolvo me prostituir, se você resolve se prostituir, você não vai ser punido criminalmente. Por que você não pode ser punido criminalmente? Porque é uma conduta atípica. O que é a conduta atípica? Para isso que eu estou falando, é o que não é considerado como crime. Então, se aquilo não é considerado como crime à época que você praticou, você não pode ser responsabilizado criminalmente. Vou te dar um outro exemplo aqui. Para quem gosta de futebol, né, acompanha já futebol há um bom tempo, nós tivemos em 2005, salvo engano, em 2005, um árbitro de futebol junto com alguns empresários, né, na época assim, quadrilha, eles fizeram um esquema de manipulação de resultado de jogos. Eram apostadores e aí esse juiz arrumava ou arranjava os resultados. Então, por exemplo, tivemos um jogo lá que o cara apostou que o Vasco tinha que ganhar do Botafogo de 1-0. Não pode ser de 2-0, não pode ser de 2-1. Então ele foi ajeitando o jogo, o Vasco fez 1-0. Pronto, ele travava o jogo. E segurava para quê? Para que no final o Vasco ganhasse tão somente de 1-0, aquele apostador ganhasse dinheiro. Enfim, isso aconteceu em vários jogos, os resultados esportivos foram anulados, inclusive mudou até o campeão, né, daquele campeonato. Seria um time, acabou sendo outro time em razão da anulação desses jogos e os jogos foram realizados novamente, isso no campo esportivo. Aí eles foram denunciados criminalmente. Qual que era a conduta? Crime de estelionato? Crime contra a economia popular? Ninguém sabia. E aí denunciaram, salvo engano, por estelionato e eles foram absolvidos. Aurélio, que absurdo, por que eles foram absolvidos? Não é tão absurdo quando eu te falar que, àquela época, a conduta que eles fizeram não eram condutas criminosas. E aqui, veja bem, gente, aqui no direito penal, né, eu não posso fazer uma analogia contra o réu. E quando eu falo contra o réu, contra qualquer um de nós. A conduta típica, né, é crime, por exemplo, aquela conduta que é criminosa, ela tem que se amoldar perfeitamente à sua conduta. Se eu forçar para encaixar, não pode ser considerado como crime. Então, eu acho que é estelionato, vamos enquadrar isso aqui como estelionato. Não. Na época eles só foram absolvidos porque não tinha nenhuma lei que tratava sobre esse tema específico. Eu não posso fazer uma analogia contra o réu, contra o indiciado, contra o suspeito ou contra o cidadão. O direito penal ele tutela garantias, ele tem que inibir o Estado, né, o arbítrio do poder estatal. Então, eles foram absolvidos e foram absolvidos com razão. Agora, hoje é uma conduta criminosa? Hoje é. Por que é? Porque com o Estatuto do Torcedor, com o advento do Estatuto do Torcedor, ficou o quê? Criminalizada essa conduta. Se você manipular resultado de qualquer jogo, vôlei, futebol de salão, basquete, você enquadra naquela modalidade criminosa. Então você só pode ser responsabilizado se
aquela conduta que você praticou estiver prevista na legislação. Um outro exemplo de uma conduta típica, que é o crime de dano. Mas o crime de dano ele só existe na modalidade dolosa. Então, se eu resolvo destruir o carro de alguém, eu quis destruir o carro de alguém, eu posso responder pelo crime de dano. Agora, se eu bati no carro de alguém, eu avancei o sinal e bati no carro de alguém, não existe o crime de dano culposo. Ou eu estou jogando bola com o meu primo, dou um chute mais forte, a bola bate no retrovisor do veículo e quebra o retrovisor do veículo do meu vizinho. Aí eu fui imprudente porque eu não podia ter jogado bola naquele local ali. Eu não vou responder por nada. Por quê? Porque não temos a previsão do crime de dano culposo. Só temos a previsão de dano doloso, quando a pessoa quer praticar o crime ou aceita o resultado do crime na modalidade dolo eventual, que no decorrer do curso nós vamos estudar o que é dolo direto, o que é dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente. Isso no curso nós vamos trabalhar. Então é muito importante você lembrar disso. Aurélio, mas volta naquele exemplo da prostituição. Lá nos Estados Unidos eu sei que é crime. Tudo bem, é questão de política criminal. Mesma coisa aqui, questão de drogas. O uso de drogas, o artigo 28, ter drogas para uso próprio, para consumo próprio, é crime aqui no Brasil. Ainda não foi descriminalizado. Mas na Holanda não é. São questões de política criminal. Se você vai na Holanda e lá acende um cigarro de maconha, lá você não vai ser punido. Agora, se o holandês acender aqui, ele vai ser punido. Se uma garota de programa dos Estados Unidos vem aqui para se prostituir, aqui não vai acontecer nada com ela, território brasileiro, ela está se prostituindo aqui. Agora, se uma garota de programa aqui do Brasil for até os Estados Unidos, ela está sujeita à lei de lá. Então, são questões de política criminal. Se não tem previsão na lei, você não pode ser punido criminalmente, tá? E na outra parte, meus amigos, não há pena sem prévia cominação legal. Todo crime tem uma pena, mínimo e máximo. E o juiz vai decidir, dependendo da culpabilidade do agente, daquele que pratica o crime, o quantum de pena que o agente vai ter para cumprir. Se o mínimo é 1 ano, ele vai cumprir 1 ano. Se o máximo é 10, ele vai cumprir 10, ele vai cumprir 5. Isso nós vamos estudar no princípio da individualização da pena daqui a pouquinho. Correto? Quanto a essa questão, então, do princípio da reserva legal, para quem não é do direito, pessoal, repito, isso nas minhas aulas eu sempre tento fazer. Quando eu trabalho só para turmas que exigem o curso de direito, eu não preciso trabalhar esses termos técnicos. Mas aqui eu faço questão de trabalhar, né? Porque vocês estão aqui para aprender e compreender o direito. Então, pode aparecer na prova. A prova, a exigência do cargo é de nível médio, mas a prova não é de nível médio. Então, guarde essas expressões. Uma conduta típica, uma conduta que é criminosa, que foi criminalizada. Tráfico de drogas, homicídio, furto, roubo, estupro, entre outras situações. E conduta atípica são condutas que não são criminalizadas. Exemplo da prostituição, exemplo do dano culposo. Agora, no dano culposo, pode ser que eu tenha que ressarcir o proprietário do veículo. Ele vai me cobrar, R$ 1.000, eu vou ter que pagar. Mas criminalmente, eu não vou responder por ter destruído o patrimônio dele, porque falta essa previsão legal. Só para a gente finalizar isso daqui, vocês estão vendo aí a questão, né? Acho que isso pode aparecer na prova, por isso que eu trouxe esse princípio aqui para a gente trabalhar primeiro, a questão do caixa 2, né? Dos partidos políticos, estão querendo que a conduta do caixa 2 seja crime. Pois é, então quer dizer que hoje pode fazer o caixa 2? Fica essa discussão, tá? Então lembrem bem disso, o que está previsto como crime, aí eu tenho que descrever a conduta, matar alguém. Quando você mata alguém, é crime. Quando você subtrai patrimônio alheio de alguém, também é crime. Então, o certo pelo legislador é narrar aquela conduta de forma fechada e não de forma aberta,
para poder ser interpretado de qualquer maneira por qualquer pessoa. Beleza? Então esse é o princípio, na minha visão, da legalidade ou reserva legal, mas quem se prepara para concurso da CESP, é melhor você colocar como princípio da reserva legal. Beleza? Vamos continuar aqui então. Próximo princípio, moçada, princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Irretroatividade da lei penal mais severa. Então, o princípio está previsto no artigo 40 da Constituição. Parece que é fácil esse daqui, olha só. A lei penal não retroagirá, salvo, exceto, para beneficiar o réu. Aí eu coloquei aqui como observação. O réu aqui deve ser entendido também como investigado, suspeito ou condenado com sentença penal condenatória transitada em julgado, né? Que já está sofrendo ali a aplicação de pena. Via de regra, quando surge uma lei penal, ela geralmente é para piorar a situação do réu, seja aumentando sua pena, seja criando uma conduta criminosa ou novas qualificadoras. Nesses casos, a lei penal nunca retroagirá. Se vocês estão me acompanhando aqui o raciocínio, né, você vai observar que este princípio está ligado ao outro princípio que nós acabamos de ver. Então, algo que não era crime, ninguém pode ser punido. Ninguém vai ser punido, algo que não é crime. Ser punido criminalmente, é óbvio, né, meus amigos? Agora, esse da irretroatividade da lei penal. Quem já viu a minha aula de processo penal sabe que é diferente. Tá? A lei penal, geralmente, ela vem para piorar a situação do réu. Ela aumenta um prazo prescricional, né? Ela incide com uma qualificadora, uma nova modalidade criminosa, né? Tipificou aquela conduta. Vamos dar o exemplo aqui. Foi tipificada a conduta de alguém se prostituir. Ora, se eu me prostituí até ontem, eu não posso ser punido, ainda que o Estado policial saiba que eu me prostituía. Ah, o Aurélio se prostituía, a irmã dele se prostituía. Vamos lá prender ele agora, porque agora é crime. Não. Isso aqui não é pior para o réu? Ora, se é pior para o réu, não pode retroagir. E aqui guarde. Em prova, né, os professores sempre avisam, pessoal, nunca, sempre, tome cuidado com essas palavras, mas aqui eu garanto para vocês, se a prova colocar lá que a lei penal é pior para o réu, ela nunca vai retroagir, ela não pode retroagir. Ao contrário, se a lei for benéfica, se a lei for in melius, chamado reformatio in melius, guarde esses nomes. Nós temos a reformatio in melius, reforma para melhor. Se é melhor, pode retroagir. Reformatio in pejus, se é pior para o réu, não pode retroagir. Então, melhor sempre retroage, pior nunca retroage. É só a partir dali. Beleza? Então, guarde bem isso. Então, vamos lá com algumas situações que podem aparecer na sua prova. E aí os nomes, tá? Os nomes técnicos que você tem que saber. Aurélio, mas você está aprofundando aí alguns termos técnicos que não serão cobrados da gente. Vocês vão ver pelas questões que são cobrados. Então, a gente vai aprofundar na medida necessária aqui para a sua aprovação. Vamos lá. Imagine que eu, Aurélio, hoje pratiquei um crime. Vamos colocar aqui um crime, o crime X, tá? Cuja pena é de 1 a 5 anos. Então, eu pratiquei o crime em 27 de junho de 2017. Hoje, a pena desse crime X varia de 1 a 5 anos. Teve inquérito, eu pratiquei mesmo, teve inquérito policial, passou para o promotor de justiça, o promotor denunciou, o juiz recebeu a denúncia. Só que isso demanda um tempo, demora. E aí eu vou ser julgado em 2018, tá? Só que aí, durante o ano de 2017,
O legislador entende o seguinte, pô, aquela pena do crime X está muito branda, de 1 a 5 anos não, vamos piorar a situação. E eles pioram a situação. A pena agora do crime X continua sendo o mesmo crime. A pena agora, o mínimo é de 6 e o máximo é de 15. Veja bem, quando eu pratiquei a conduta que já era tida como criminosa, a pena era de 1 a 5. Agora, a mesma conduta, então a conduta não foi modificada, mas modificou a pena. A pena, o mínimo é de 6 anos, que é maior que o máximo, né, da pena anterior, e o máximo agora é de 15 anos. Veja bem, meus amigos, agora que é a questão importante para você raciocinar. Quando eu pratiquei o crime, existia a lei. Quando eu vou ser condenado, o juiz vai me condenar, não existe mais aquela lei, mudou. Mudou a pena. Aí a prova vai perguntar para vocês. O juiz, quando for condenar o Aurélio, será aplicado qual lei? A lei nova, né? Ou a lei que já foi revogada? Aí você vai falar assim, se aquela lei já foi revogada, o Aurélio tem que ser condenado com base na lei nova. Mas qual é o detalhe aqui? A lei nova ela é pior para o réu. Então ela não pode retroagir, ela é pior, ela é muito pior inclusive. Então ela não pode retroagir. Porque se o juiz aplicar a lei nova hoje, o que ele estaria fazendo? A lei estaria retroagindo a data do fato criminoso. Foi 27 de junho de 2017, quando a pena era de 1 a 5 anos. Então, neste caso, a lei não pode retroagir. A partir de quando aquela lei foi publicada da mudança, vamos supor que mudou em 1º de setembro de 2017. Essa lei só poderá ser aplicada para quem praticar crime, aquele crime, a partir de 1º de setembro. Quem praticou o crime antes está sujeito às penas da lei anterior. É o que nós chamamos de ultraatividade da lei penal. Guarde bem isso. Aquela lei que tratava apenas de 1 a 5 anos, ela não existe mais. Não existe mais. Mas ela, para este caso concreto, ela vai ser ultraativa. Aqui eu dei um exemplo bem simples, tá? Não mudou conduta, não mudou nada. Mudou tão somente o quê? As penas. Então, essa lei nova não poderá o quê? Atingir fatos pretéritos por ser pior. Então, essa lei revogada ela será ultraativa por ser benéfica. Agora, se diminuísse a pena, teria problema nenhum. Se a pena agora fosse mínimo de 1 ano, ou então mínimo de 6 meses e máximo de 1 ano, pô, é óbvio que pode retroagir, porque é melhor para o réu. Então, sendo melhor para o réu, vai retroagir. Tá? Uma outra situação também que é importante, até trouxe uma questão sobre este tema aqui, a chamada abolitio crimes. O que é abolitio crimes, Aurélio? Vai aparecer na sua prova, vai aparecer abolitio crimes. A gente fala abolitio crimes. Era uma conduta típica que se torna atípica. Por exemplo, Aurélio, o crime de adultério. Adultério era crime, estava previsto no Código Penal. Se tinha punição ou não, aí são outros 500. Mas se você me perguntar se adultério já foi crime, já. Hoje é crime? Não. Então o que nós tivemos? Uma abolitio criminis, um fato que era típico, uma conduta que era típica se torna agora atípica. É melhor para o réu? É o melhor dos mundos. Algo que era criminoso, uma conduta criminosa, agora não é mais. Retroage. Cuidado agora, aprofundando. Né? Aurélio, imagina que você já foi condenado pelo crime de adultério. À época tinha o crime, você pode ser, nós acabamos de ver o princípio, né? Não há crimes sem lei anterior que o defina. Eu fui condenado. E aí, moçada, vem uma mudança no Código Penal e revoga o crime de adultério. Não existe mais. Uma lei nova causou a abolício crimes. Vai retroagir? Vai. Se eu estivesse cumprindo pena, se eu estivesse preso, eu tenho que ser colocado em liberdade? Tenho, não é mais crime. Eu só posso ficar preso
se eu tiver cometido algum crime ou prisão civil, que a gente não vai trabalhar aqui. Mas no caso, era crime, fui condenado, estou cumprindo pena, estou preso, por exemplo, e agora não é mais crime. Olha, eu tenho que ser colocado em liberdade. Se retroage para diminuir a pena, é óbvio que vai retroagir quando o fato deixa de ser típico, se tornando, portanto, atípico. Tá? Agora, cuidado. Todo e qualquer efeito penal ele vai ser extinto nessa situação. É como se o fato nunca tivesse acontecido. Então, eu não tenho mais antecedente criminal, não vou ter. Se eu estou preso, eu deverei ser colocado em liberdade. Tá? Então, se ocorreu a abolício crimes, todo e qualquer efeito penal ele tem que ser apagado, porque isso é melhor para o réu. Tá? Agora, os efeitos ou eventual efeito civil da sentença condenatória, eles permanecem. Então, se eu tivesse que ter pago uma indenização para minha ex-esposa, está mantido aquele valor que eu paguei. Se eu separei em razão daquilo, a separação, o divórcio, continua mantido. O que some aqui, o que desaparece são os efeitos penais. Os efeitos civis da condenação, eles são mantidos. Beleza? Não esqueça disso. Tema muito importante para a sua prova. Nosso próximo princípio aqui, galera. Aqui eu falei para vocês um pouquinho, né, da explicação que vocês têm no material. E o outro é o princípio da personificação da pena, da pessoalidade ou da intranscendência. Guarde os nomes: princípio da personificação da pena, princípio da intranscendência ou da pessoalidade. Olha só, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Essa é a regra. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. A pena tem que ser aplicada tão somente para o autor do delito e não para terceiros. Isso aqui é muito comum, já dou aula de direito penal e processo penal há um bom tempo, e aí você escuta, né, dos alunos no primeiro período, por exemplo. Ô professor, aí eles falam até errado ainda, né? O leigo fala errado isso. Quando um de menor pratica lá o delito, por que não pode prender o pai dele? Primeiro, está errado que não é de menor, né? Você não pode falar isso. É o menor em conflito com a lei, não é? A gente não se fala nem mais menor infrator hoje, é o menor em conflito com a lei. Ele praticou o ato, foi ele que praticou. Ele não está sujeito à pena, ele está sujeito a uma medida socioeducativa, medidas essas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então não posso prender o pai por causa de um ato do filho dele. Agora, o que a própria Constituição fala? Eu posso cobrar civilmente do pai. Então imagina o seguinte: um bando de moleque resolve quebrar o meu carro. Estão lá sem fazer nada e tá, vão quebrar aquele carro. Destrói o meu veículo. Menor não pratica crime, né? A questão, o nome técnico é ato infracional. Eles serão responsabilizados na vara da infância e juventude. O pai não vai ser preso. Agora eu posso cobrar o prejuízo que eles me causaram dos pais dessa molecada aí? É óbvio que eu posso. Tá? Ah, mas a pena não passou para ninguém. Eles vão sofrer medida socioeducativa e os pais, no âmbito civil, se eu cobrar, porque se eu não cobrar eles não vão me pagar, né? Eles podem me pagar se entenderem necessário, mas se eles não quiserem me pagar, eu vou ter que me valer da justiça, de uma decisão judicial. Então, quando a pessoa fala assim, o menor praticou, o pai tem que responder criminalmente. Não, princípio da personificação da pena, princípio da intranscendência. Se você foi o causador do delito, apenas você que tem que ser o quê? O punido. Então, eu, maior de idade, pratiquei uma conduta.
Aí meu irmão resolve cumprir a pena no meu lugar. Ó, meu irmão aí, Aurélio, não vai aguentar, ele não é criminoso, eu aguento ficar preso. Não, quem praticou a conduta fui eu. Então eu que tenho que ser responsabilizado. Daí porque alguns autores, com razão, criticam a pena de multa. Existe a pena de multa. Só que o que é muito comum, né? Terceiro que paga a multa, você nunca sentiu a pena. Então imagine que eu pratiquei uma infração cuja pena é de multa. Aí eu estou sem dinheiro, mas eu quero pagar a multa. Falou, pai, eu tenho que pagar uma multa de R$500 que o juiz me aplicou. Ah, então tá, meu filho, toma aqui R$500, vai lá e paga. Veja bem, não saiu do meu patrimônio. Saiu do patrimônio do meu pai. Ele falou, me deu e eu paguei. Depois, se eu quiser ressarci-lo, eu vou ressarcir se ele quiser. Muitas vezes o pai não vai querer. Por isso que muito doutrinador da área penal, do direito penal, critica a pena de multa. Mas, enfim, trabalhando aqui nessa questão do concurso, a pena não pode ser transferida para um terceiro. Nós sabemos que na prática, né, acaba tendo isso em razão do prejuízo que a família sofre. Perseguição principalmente pela sociedade, pela mídia, né, que fica enchendo o saco, vai entrevistar lá a mãe do sujeito, o pai do sujeito, ou a ex-mulher, fica aquela perseguição sanguinária quanto aos parentes daquele que praticou a infração penal. Mas juridicamente não tem como eu transferir a pena para outra pessoa. Isso é o princípio da personificação da pena, intranscendência ou da pessoalidade. Vejam bem que lá na parte da administração pública vige o princípio da impessoalidade. Isso é o nome da administração pública. Aqui é o princípio da pessoalidade. Aurélio praticou a infração, Aurélio merece a punição, não vou transferir para a mãe dele, para o filho dele, para a irmã dele. Beleza? Cuidado com esse princípio importante para a sua prova. Outro importante também é o princípio da individualização da pena. Olha só. Previsto também na Constituição. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes. Vamos lá. Quais são as penas aqui? Ó? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Veja bem que não tem pena de cesta básica, não existe pena de cesta básica. Isso aqui foi uma invenção brasileira, tá? Não existe pena de cesta básica, então cuidado na hora da prova. Nós falamos em 3 fases da individualização da pena. Qual que é a primeira? É a legal. A primeira fase é legal. É exercida pelo legislativo, combinando as penas de acordo com a gravidade da conduta. Eu vou explicar isso para vocês. Segunda fase é a judicial. Cabe ao Poder Judiciário, ao condenar o réu, estabelecer a pena adequada de acordo com o que preceitua a legislação penal pátria. Terceiro, executória. Se refere ao cumprimento da pena conforme estabelece o artigo 5º da Lei de Execução Penal. Eu trouxe aqui para vocês. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade para orientar o quê? A individualização da execução penal. Explicando melhor isso aqui para vocês, meus amigos. Primeira fase da individualização da pena está ligado ao princípio da reserva legal. Ora, na segunda parte, o que diz o princípio da reserva legal mesmo? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, quando o legislador, por razões de política criminal, ele resolve considerar típica determinada conduta, tem que vir uma pena, com o mínimo e com o máximo. Então, é o que a gente fala de pena em abstrato. Vai variar, a gente já sabe que ele pode pegar no mínimo 1 ano, no máximo 5 anos. Que pode pegar no mínimo 10 anos, no máximo 20 anos. Por exemplo, estou dando exemplos aqui. Tá? Tem crime que varia de 2 a 12. Isso é individualização da pena pelo legislador. No segundo momento, quem vai fazer essa individualização? O Poder Judiciário.
Aqui no direito penal, no processo penal, quando o promotor denuncia, ele não fala assim, ó, peço a condenação do Aurélio Casale de Moraes a uma pena de 5 anos e 4 meses. Não, o promotor não pede isso. O promotor pede tão somente a condenação do agente. Aurélio, que agente que é esse que você está falando? Eu não sou do direito, é o agente penitenciário? Não, é o agente da prática delituosa. Então, quando nas provas aparece o agente que praticou o delito, é o infrator, vamos dizer assim. Então, eu pratiquei o delito. Ora, se a minha pena vai variar de 1 a 2 anos, de 2 a 12 anos, o juiz vai ter que verificar se eu sou reincidente, se eu não sou, a minha personalidade. No próprio artigo 59 do Código de Penal, que a gente vai dar uma passada nele dentro do curso, ele dá o caminho lá para o juiz o quê? Fazer a chamada dosimetria da pena. O próprio Código Penal estabelece. Ó, nesse caso aqui você tem que aumentar 1/3, nesse aqui diminui 1/3. Enfim, tem atenuante, tem agravante. Isso vai depender de cada caso concreto. Aurélio, por que a Suzane Richthofen, sem matar os pais, ela não praticou a conduta de matar, ela bolou o plano? Por que ela pegou uma pena mais alta que os outros que efetivamente praticaram ato de violência? Por ser a mentora do crime, autora do crime, né? Por ter praticado o crime contra os ascendentes, contra os pais. Então, isso tudo tem no Código Penal. E o juiz, verificando a situação daquele agente, ele faz a pena, aplica a pena. Dependendo, pode ser mais para o mínimo ou mais para o máximo. Depende da conduta. Nenhuma conduta é igual a outra. 3 pessoas praticam um crime, não quer dizer que obrigatoriamente a pena vai ser igual para as 3. Pode ter uma que é reincidente, pode ter uma que tem algum motivo pessoal, enfim, são várias situações, tá? De acordo com este princípio, que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a vedação da progressão de regime na lei dos crimes hediondos. Antes era vedado a progressão de regime, pela própria lei. Aí o Supremo entendeu, por 6 votos a 5, é verdade, que essa vedação da não progressão seria inconstitucional, e depois o legislador, acatando essa decisão, modificou a lei. Isso nós vamos ver na lei dos crimes hediondos, nós vamos ver lá nos crimes de homicídio, mas foi em razão desse princípio da individualização da pena, por isso ele é importante para a sua prova, porque ele não fica só no campo do princípio, ele pode ir lá para a parte da lei dos crimes hediondos, para a parte dos crimes contra a vida, enfim, em várias situações aqui. Beleza, moçada? Continuando então os nossos ensinamentos. Princípio da responsabilidade subjetiva. Olha que legal isso daqui. Muita gente pensa errado sobre o direito penal. Você quer pegar raciocínio de outros ramos do direito. Nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa. Meus amigos, não tem como eu esgotar todo esse tema com você de dolo e culpa aqui. No curso nós vamos aprofundar dolo direto, dolo eventual, tá? Culpa imprópria, culpa própria, culpa consciente ou culpa inconsciente, se cabe tentativa em crime culposo ou se tentativa é só em crime doloso. Tem uma gama de informações para a gente trabalhar. De qualquer maneira, só para a gente entender esse princípio da responsabilidade penal subjetiva aqui no direito penal. Veja bem, eu gosto de falar isso com os alunos. Quando é só o penal, se tivesse só o penal, seria tranquilo. Mas você vai ter que estudar constitucional, você vai ter que estudar direito administrativo, né? E são matérias importantíssimas dentro do concurso público. Quando vocês vão estudar o direito administrativo, o professor vai trabalhar com vocês sobre a responsabilidade objetiva da administração pública. Aqui, nenhum professor de direito penal vai trabalhar com responsabilidade penal objetiva. Aqui é sempre subjetiva. Não é porque teve o resultado que você tem que ser responsabilizado criminalmente.
Nós temos que verificar se você agiu com culpa ou se você agiu com dolo. Aurélio, se você não agiu sem dolo e sem culpa, você pode ser responsabilizado por alguma coisa? Não, você não vai poder ser responsabilizado por nada. E aqui eu dou um exemplo. Vamos supor que eu estou dirigindo, tá? A 100 km por hora, velocidade permitida naquele trecho da estrada, e aí vem alguém na contramão, vem um carro na contramão. Eu não espero que alguém venha na contramão. E aí esse carro se choca com o meu. Em razão disso, né, essa pessoa vem a óbito, eu sobrevivi. Veja bem, fui eu o causador do resultado ou eu contribuí para o resultado? Eu contribuí com o resultado porque o carro bateu em mim, né, e o carro do outro motorista ficou destruído e ele veio a óbito. Aurélio, você pode ser responsabilizado? Não, não posso ser responsabilizado. Eu não tive dolo, eu não tive culpa. Se eu não tive dolo e nem culpa, eu não posso ser responsabilizado pelo resultado. Você tem que ter contribuído de alguma forma relevante. E nesse caso aqui, a culpa foi da vítima. Se a culpa foi da vítima, eu não posso ser responsabilizado. Imagine em casos de atropelamento, por exemplo. Depois eu vou explicar isso melhor. Mas aí hoje, né, todo mundo vive no celular. Aí o sinal está verde para os veículos e a gente atravessa mesmo com o sinal verde, a gente olha, pô, dá para atravessar. E atravessa. Mas aí você está no celular, está conversando, e aí vem um veículo pensando que você não ia atravessar e te atropela na faixa de pedestre. Aí a imprensa atropelou na faixa de pedestre. Mas peraí, o erro foi de quem? O erro foi da pessoa que foi atropelada. O motorista não esperava que alguém com o sinal aberto para os carros, que alguma pessoa vai atravessar na frente do veículo. Então ele não teve dolo e ele não teve culpa. Não tendo dolo, não tendo culpa, ele não pode ser responsabilizado criminalmente. No curso nós vamos trabalhar outros exemplos, mas para você ter essa visão, né? Aqui a gente não vai trabalhar a visão desses programas de fim de tarde ou de início da tarde, que são aqueles veículos sensacionalistas, que querem ver sangue, que quer punição de toda maneira. A gente quer a punição, mas desde que a pessoa tenha praticado o delito. Beleza? Muito cuidado com esse princípio, porque se você fica com aquele pensamento de pau no réu o tempo todo, você vai errar um monte de questão, é melhor até desistir de fazer o concurso. Você até pode ter o pensamento de pau no réu, o pensamento é seu, você é livre para pensar, mas você não pode trazer isso para a prova. Beleza, moçada? Então vimos esses princípios que são importantes. Vamos trabalhar algumas questões aqui agora de direito penal. Tá? Olha que questões são interessantes. Vamos lá. Primeira questão foi de agente penitenciário do ano passado, 2016, lá do Maranhão. Essa questão aqui para mim só teve um erro, tá? Mas vamos lá. Assinale a alternativa que corretamente indica uma das missões do direito penal. Aplicar a pena com escopo com objetivo, vejam bem as palavras que são utilizadas, único, de retribuir ao criminoso o mal causado, pois a pena é intrinsecamente justa. Toda a pena é justa? Acabamos de ver que não, ué. O juiz ele tem que observar o princípio da individualização da pena. Se ele não observa isso, a pena vai ser injusta. E não é o único objetivo. Não é esse o objetivo do direito penal, de punir o criminoso, tá? É de ter garantias. Aplacar o clamor popular através de instrumentos simbólicos de punição. De jeito nenhum. Isso aqui é que alguns programas aí, né, querem fazer, punição de qualquer maneira. C. Manter a ordem política através da seletividade nas incriminações. Aurélio, está com cara de ser essa. Letra D. Estimar a vingança privada nas hipóteses previstas em lei, como, por exemplo, na legítima defesa. Primeiro, que vingança privada não pode ser estimulada. Legítima defesa
não é vingança. Se a questão é legítima, a gente vai estudar isso no curso. Letra E, servir como instrumento de garantias para o criminoso. Aurélio, eu acho que essa não por causa da palavra. Qual que é o objeto, pessoal? Essa aqui é que está correta porque é um instrumento de garantias. Para mim o equívoco foi falar aqui sobre o criminoso. Que qualquer um de nós pode ser criminoso. Que isso? Eu estou fazendo um concurso, vou fazer concurso para agente penitenciário. Como que você pode afirmar que eu posso ser criminoso? Meu amigo, amanhã você está dirigindo o seu veículo para ir para fazer o concurso. Você está ansioso para chegar, você avança um sinal. Todo mundo avança sinal. Ou está amarelo, você acelera mais. Você foi imprudente, atropelou e matou alguém. Você acabou de se tornar um criminoso. Praticou um crime, homicídio culposo, lesão corporal culposa. Você foi imprudente. Vai ser condenado. Criminoso. Acabou com a sua vida. E aí? Ninguém está falando que criminoso aqui é só aquele que rouba, que mata, que estupra. Não. Se você pratica um desses crimes, essa conduta de homicídio culposo ou lesão corporal culposa, você é um criminoso. Então, na minha visão, o que foi errado aqui, colocar como garantia para o criminoso, é garantir para o cidadão. Eu acho que esse foi o erro. Tá? Aurélio, aquela letra C, por que está errada? Essa questão de seletividade do direito penal, isso é muito ruim. Você escolhe muitas vezes o quê? O que punir e principalmente quem punir. Isso não é para o direito, não é bom para o direito penal. Há crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio, geralmente quem pratica são pessoas pobres. Então vamos aumentar a pena disso daqui. A corrupção, geralmente quem pratica corrupção, né, são grandes empresários. Então vamos diminuir a pena. Não é esse raciocínio que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer um raciocínio observando a criminologia, o estudo da criminologia. E muitas vezes isso não é feito. Por isso que se fala em seletividade penal. Tem um público-alvo, não é objeto do nosso curso aqui, mas tem um público-alvo. Quem vamos destinar às garras do direito penal? E isso é muito ruim. Então precisamos de um estudo criminológico para resolver essa situação. Tá? Então a letra a ser marcada aqui, fazendo essa ressalva da palavra criminoso, mas seria a letra E. Tá? Próxima questão, também lá do Maranhão. O direito penal não admite analogias incriminadoras. Olha que legal isso daqui. Está afirmando que não admite. Essa afirmativa é uma decorrência de qual princípio? Do princípio, gente, da legalidade. Não há crime sem anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Veja bem, Aurélio, você falou reserva legal. Pois é, aqui não tinha reserva legal. Qual que você tinha que marcar? Legalidade. Por isso que eu falo com vocês. Se for acesso, fica com reserva legal. Se for outra banca, legalidade. Aurélio, se tiver os dois, eu marco reserva legal e depois, se for o caso, se eles não considerarem essa opção, eu entro com recurso. Então, legalidade. Não temos analogias incriminadoras. Santa Catarina, agente penitenciário de Santa Catarina, 2013. Analise o caso abaixo em relação à lei penal no tempo. Olha só. Determinado agente comete um crime e é condenado a uma certa pena. Após algum tempo, uma nova lei deixa de considerar a conduta praticada por aquele agente como criminosa. Está vendo, pessoal? Sempre vem agente, tá? Quais os desdobramentos de tal acontecimento? Então, o fato era típico e agora se tornou atípico. Letra A, o agente será colocado em liberdade. Letra B, o condenado deverá ser julgado novamente. Essa aqui, de jeito nenhum. Deverá ser apurada a conduta do agente para verificar se não é caso de outra infração penal. De jeito nenhum. A lei não será aplicada aos casos julgados antes da sua vigência. De jeito nenhum, por quê? Ela é melhor, se ela é melhor, ela retroage. Letra E, o condenado terá sua pena reduzida pela metade. Essa aqui também fácil. Só poderemos marcar tranquilamente a letra A. Se não é crime,
se aquele fato não é considerado mais como criminoso, ele tem que ser colocado em liberdade. Beleza, meus amigos? Encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula demonstrativa aqui do curso. É óbvio que nós vamos trabalhar muito mais conteúdo, né, no decorrer do curso, falando sobre fato típico, antijurídico, sobre culpabilidade e também sobre os crimes em espécie. Tá? Então fiquem com a gente aí, fiquem no Pontos Concursos, que vocês terão um belo resultado no final. Se não for esse concurso que você está se preparando agora, em um outro concurso, isso eu tenho certeza. O ideal, o importante é sempre continuarmos estudando. Estamos abertos aí para sugestões, críticas. Quem quiser me adicionar no Facebook, Aurélio Casale de Moraes, Instagram, Aurélio Casale D. Nessas duas mídias sociais eu estou sempre postando dicas de direito penal e de direito processual penal. Um abraço, até a próxima.